sua casa? Como é que estão todo mundo? Vocês estão bem? Para começar o nosso dia, o que a gente faz primeiro para começar? A gente se espreguiça, dá uma esticada. Então, ó, levanta aí do sofá, levanta aí da cama e ó, já começa dando aquela espreguiçada. Que gostoso! Assim, para despertar, para tirar todo o sono da gente, porque hoje o nosso culto vai ser muito legal, a gente vai aprender muita coisa e vamos começar fazendo uma oração. Então a gente já se espreguiçou, já tirou todo o sono, né? Então agora a gente vai fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família e também abençoe o nosso culto infantil. Então feche os seus olhos se você quiser e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela semana que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos deu tudo o que precisávamos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe este culto, que possamos aprender mais de Ti, que a Tua palavra fique guardada em nosso coração e em nossa mente. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém! Muito bem, vamos cantar. Essa música vocês já conhecem. Somente pelo sangue de Jesus. Vamos cantar agora essa daqui, ó, que é sobre a Bíblia. Você tá lendo a Bíblia na sua casa? Você tá pedindo pro papai e pra mamãe ler com você? É muito importante a gente ler a Bíblia todos os dias, pra gente aprender como que nós devemos viver para agradar a Deus. Pai, mamãe, siga a gente nas nossas redes sociais para vocês verem tudo que a gente anda postando por lá, porque a gente sempre coloca coisa diferente. Aqui no YouTube é uma coisa, nas redes sociais tem coisas diferentes, tá bom? Então, hoje, quem vai dar a lição pra gente, quem vai contar aquilo que nós estamos esperando tanto, que a gente tá tão ansioso pra saber o que vai acontecer, quem vai contar pra gente vai ser a tia Mari. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, né, pra dar aula pra vocês, mas hoje a história é comigo. Infelizmente, é a última aula da nossa série dos primeiros cristãos. Eu dei a primeira aula e agora tô dando a última, tá bom?
Se você não sabe do que a gente está falando, eu te indico a assistir os vídeos do nosso canal que estão aqui, né, nos vídeos relacionados provavelmente, ou então entra aí no canal do Claudemir Pontes e vai olhar os cultos infantis que nós já tivemos sobre esse tema, a parte 1, a parte 2, 3, até a aula 5, tá bom? Que foi a aula da semana passada. E hoje a nossa última aula é a aula 6, mas na semana que vem nós temos um tema também super legal. Nós vamos estudar a história de um homem da Bíblia também. Então não perca, fique ligado com a gente, tá bom? E eu também indico que você siga as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, para ficar por dentro de todas as novidades, de todas as programações da nossa igreja, tá bom? Hoje nós vamos então para a parte 6 dos primeiros cristãos. Nós já falamos sobre a morte, a ressurreição de Jesus, nós já falamos também sobre o poder de Deus, já falamos sobre o amor de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, nós já falamos também sobre como não podemos enganar a Deus. Deus sabe de todas as coisas que acontecem, de tudo aquilo que a gente pensa. Nós falamos sobre honrar a Deus também. Então, se você estiver interessado, dá uma olhadinha nessas aulas. Não precisa ser agora, tá bom? Pode ser depois, porque essas histórias, elas não têm uma ordem, tá bom? Não dependem uma da outra. Então, você pode assistir o horário que você quiser, beleza? Hoje nós vamos falar sobre perseguição. Você sabe o que é perseguição? Você sabe o que é ser perseguido? Pega a sua Bíblia, ou a Bíblia do seu pai e da sua mãe. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, nós vamos ler o versículo juntos, tá bom? Romanos capítulo 12, verso 14, tá bom? Aqui tá uma versão diferente, mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Vamos ler aqui o versículo na nossa imagem aqui, na nossa figura, tá bom? Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. É meio estranho, né, ter duas palavras tão diferentes assim no mesmo versículo, né? Abençoar e amaldiçoar. O que é abençoar? Abençoar é quando você deseja algo bom para uma pessoa, quando você só deseja, pensa ou faz coisas boas para alguém, né? Quando você ajuda alguém, quando você ora por alguém, você está abençoando essa pessoa. Quando você fala coisas boas para alguém, você está abençoando essa pessoa. E amaldiçoar é falar ou fazer coisas ruins, coisas que não agradam a Deus. Isso é amaldiçoar, né? E perseguir? Você sabe o que é perseguir? Perseguir significa machucar alguém com palavras ou ações. Então quando alguém te machuca, inventa um apelido para você, por exemplo, porque você fala de Jesus pro seu amigo e aí aquela pessoa ri de você, ela começa a falar mal de você, ou então começa a inventar apelidos que você não gosta. Perseguir é quando você faz algo para alguém de mal, né, de ruim, machucando essa pessoa fisicamente, né, batendo, ou falando coisas que não são legais, tá? Machucar alguém com palavras ou ações, tá bom? E abençoar é fazer o bem, fazer o bem através de ações ou de orações, por exemplo, certo? Então aqui a Bíblia nos diz que nós temos que abençoar, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. A Bíblia está falando pra gente que nós devemos tratar com amor aquelas pessoas que nos perseguem, que falam mal de nós, né? Ou então que nos machucam de alguma forma. A Bíblia fala que ao invés de nós fazermos a mesma coisa que eles fazem, nós devemos fazer o contrário e mostrar amor para essas pessoas. Amor de Deus, certo?
Na lição da semana passada, nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus quer que nós amemos as pessoas como Ele ama. Nós temos que amar todas as pessoas com o amor de Deus, certo? Não podemos fazer para as pessoas as mesmas coisas que elas nos fazem, às vezes que são ruins, né? Nós não podemos repetir essas ações para essas pessoas que fazem mal pra gente. Nós devemos, ao invés disso, tratar essas pessoas com amor, fazer algo de bom por elas, tá bom? Antes da gente começar a nossa historinha, né? A nossa história de hoje, eu tenho uma historinha bem básica para ilustrar essa questão da perseguição, né? Tinha uma menina que ela chamava Sandra e a Sandra, ela não gostava de alguns apelidos que tinham colocado para ela na escola. A Sandra era uma menina de Deus, uma menina que ia na igreja, uma menina que orava, lia a Bíblia. E ela não falava palavrão, não enganava as pessoas e ela era julgada por isso, né? Ela era zoada, no caso, por isso, né? Zombavam dela na escola. Breno virava pra ela e falava assim: "Ah, Sandra é certinha, não faz nada de errado. Ah, olha lá, a Sandrinha da escola dominical." E a Sandra não gostava desses apelidos que davam pra ela por conta da sua fé, né? Lembra que perseguir é fazer algo, machucar alguém através de ações ou de palavras. Então Breno, ele perseguia a Sandra através de palavras, né? Ele falava um monte de coisa ruim pra ela e a Sandra não gostava. E a Sandra, ao invés dela pegar e revidar, né? E tratar mal o Breno, não. Ela pegava e orava para que Deus desse sabedoria para ela mostrar o amor de Deus através das ações dela, das palavras dela, para que ela pudesse abençoar o Breno e não amaldiçoá-lo. E assim ela ia mostrando e falando do amor de Deus, porque Deus estava fortalecendo ela. Então ela orava para que Deus fortalecesse ela, para que Deus fizesse ela permanecer fiel ali e não desistisse de falar do amor dele, tá? Isso é o que aconteceu com a Sandra, né? Isso é uma historinha que aconteceu com a Sandra. Vamos então conhecer agora o que aconteceu com os personagens da nossa história? A nossa história, ela tá aqui, né? Na Bíblia. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu realmente, tá? Então hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os apóstolos, tá bom? E os apóstolos, eles estavam muito felizes lá no livro de Atos. A nossa história de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 5, Atos capítulo 5, versículos 12 a 42, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Toda a nossa história tá lá. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus mandou os apóstolos falarem sobre o amor dele, né? Sobre tudo que Jesus tinha feito, todo o plano de salvação, para que cada um de nós pudesse ser salvo, né? E os apóstolos estavam falando sobre o amor de Jesus, sobre todas as maravilhas que Jesus fez e mais. O Espírito Santo estava fazendo milagres através da vida dos apóstolos. O Espírito Santo estava agindo e curando pessoas. Deus estava curando pessoas através da vida dos apóstolos, né? Então, os apóstolos, eles se reuniam na frente no templo, né, que tinha lá em Jerusalém, para falar sobre o amor de Deus, para falar para as pessoas sobre o que Deus tinha feito, de mandar Jesus para salvar cada um. Falando sobre o amor de Deus e também curando pessoas. E aí, essa notícia de cura, né, ela se espalhava por Jerusalém. E muitas pessoas procuravam os apóstolos para serem curados através do poder de Deus. Então, ricos, pobres, a cidade estava lotada de pessoas procurando os apóstolos. E as pessoas chegavam com macas, assim, né, com pessoas deitadas em cima, acamadas, doentes. E os apóstolos, eles eram cheios do poder de Deus e Deus curava essas pessoas através da vida dos apóstolos. Porém, né, Pedro
João e todos os apóstolos, eles já tinham sido proibidos de falar do amor de Deus ali em Jerusalém, porque os líderes religiosos, né, da época ali, os líderes religiosos que dominavam ali aquela área, eles não acreditavam no poder do Filho de Deus, né? Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que veio para salvar cada um de nós. Então eles não queriam que as pessoas soubessem que Jesus veio, né? Porque eles não acreditavam, então eles não queriam que as pessoas acreditassem também. Então eles já tinham até prendido os apóstolos uma vez e eles tinham falado para os apóstolos não falarem mais de Jesus, para os apóstolos ficarem quietos sobre o amor de Deus. Então Pedro e João e todos os apóstolos continuaram falando de Jesus, mesmo sabendo que os líderes religiosos não queriam que eles falassem, né? Já tinham proibido eles de falar. Mas eles continuavam falando e falando mais e mais e mais e mais para mais pessoas, porque mais pessoas estavam sendo salvas, mais pessoas estavam acreditando em Jesus. Então a salvação estava se espalhando, né? O amor de Deus estava se espalhando ali em Jerusalém. Então, o que aconteceu? Por causa disso, por causa de falar do amor de Deus e tudo mais, eles foram presos novamente. Foram lá. Os oficiais foram atrás deles e jogaram eles na prisão de novo. E agora, hein? O que será que vai acontecer? Mais uma vez eles foram presos por falar do amor de Deus. Então, no meio da noite, né, que eles estavam lá na prisão, anjos de Deus foram enviados, o Senhor enviou anjos para tirar os apóstolos da prisão. Tem noção do que é isso? Você pode ver aqui na imagem, os anjos aqui, o guarda tá dormindo aqui e os anjos estão ajudando eles a saírem, né? Deus mandou os anjos para que eles pudessem sair da prisão e ainda Deus mandou uma ordem para eles. Deus falou assim para eles: olha, eu quero que vocês continuem falando do meu amor. Eu quero que vocês continuem espalhando a salvação. E os apóstolos, o que vocês acham que eles fizeram? Eles obedeceram, né? Eles simplesmente falaram: não, Deus tá mandando, a gente vai fazer. Então eles foram libertos da prisão, o anjo tirou eles de lá e Deus ainda mandou. Deus ainda falou: olha, vocês vão continuar falando do meu amor, para que mais pessoas sejam salvas, para que meu nome seja conhecido em toda a terra. Eu preciso que vocês falem, então continuem falando, né? Mas os apóstolos sabiam que eles corriam o risco de serem perseguidos, né? Porque eles sabiam que tinham líderes religiosos ali em Jerusalém que não gostavam do que eles faziam, do que eles falavam, sobre o que eles falavam, né? Então, eles sabiam que eles poderiam começar a ser perseguidos por essas pessoas, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa nesse momento aqui. Você já foi perseguido? Ou você está sendo perseguido? Os apóstolos, eles estavam sendo perseguidos por proclamar a fé deles, por falar daquilo que eles acreditavam, né? Às vezes acontece com a gente, igual eu contei lá no começo da lição da Sandra, às vezes acontece com a gente da gente ser julgado ou da gente começar a ser perseguido por conta de falar do amor de Jesus, né? Porque é aquilo que a gente vive, é o que tá dentro do nosso coração. Então nós falamos para as pessoas do amor de Deus e muitas vezes as pessoas começam a rir de nós, elas querem nos bater, às vezes elas começam a nos perseguir, fazer coisas ruins, a zoar com a nossa cara, né? A dar risada da nossa cara, inventar um monte de apelido, tá? Mas a Bíblia nos garante, lá em Mateus 5, 11, 12, que são felizes aqueles que são perseguidos, sabia? Por quê? Jesus, ele foi perseguido, ele sofreu também. Então, se nós sofremos, se nós estamos sendo perseguidos por falar do amor de Deus, por proclamar o amor de Deus, nós estamos sendo parecidos com Jesus. Então, devemos nos alegrar por isso e não desistir.
não desistir de falar a verdade, não desistir de falar sobre o amor de Deus, não desistir de proclamar o Evangelho, porque através das nossas atitudes, através daquilo que a gente faz, as pessoas podem conhecer o amor de Deus, as pessoas podem vir a aceitar Jesus como seu Salvador. E mais, lá em Mateus, como eu disse, Mateus 5, 11 e 12, a Bíblia nos garante que se nós permanecermos fiéis, mesmo sendo perseguidos, nós seremos recompensados lá no céu, quando nós formos lá morar com Jesus. Nós vamos ser muito recompensados, então não desista quando perseguirem você. Peça sabedoria a Deus, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo esteja com você, para que Deus te fortaleça, que você continue falando sobre o amor dele para todas as pessoas que você conhece, mesmo quando você for perseguido, tá bom? Então os apóstolos saíram da prisão, né? Porque os anjos retiraram eles da prisão. E eles voltaram lá para o templo para falar do amor de Deus. E eles continuaram falando lá do amor de Deus e falando. E muitos milagres acontecendo. Enquanto isso, por quê? Os líderes religiosos, eles tinham decidido prender, né, Pedro, João e todos os apóstolos. Porém, eles queriam tomar uma medida mais rígida, uma medida mais dura com os apóstolos. Então, eles estavam reunidos para tomar uma decisão do que eles iam fazer, né, ali. Eles não sabiam, né, direito o que eles iam fazer, então eles se reuniram para decidirem o que eles iam fazer com os apóstolos, tá? Então, quando eles foram se reunir, eles pediram para os oficiais lá, para os guardas, irem buscar os apóstolos na prisão. Aí os guardas pegaram e foram na prisão para ver o que estava acontecendo lá na prisão, né? Para chamarem os presos, né? Os apóstolos, para levarem até os oficiais, os líderes religiosos, né, e decidir o que ia ser feito com eles. Quando eles chegaram na prisão, eles ficaram assustados, olha só. Todos boquiabertos, por quê? Porque não tinha ninguém na prisão. Eles chegaram na prisão, os guardas estavam postos, né, na frente dos oficiais, né, dos líderes tinham ido lá até a prisão, e os guardas estavam apostos lá na frente da prisão. A prisão estava fechada, como se nada tivesse acontecido, mas eles entraram e os presos não estavam lá, os apóstolos não estavam lá. Então eles voltaram correndo para avisar os líderes religiosos, né, que os apóstolos não estavam lá. E aí eles chegaram lá para os líderes, né, que estavam lá numa discussão do que ia ser feito com os apóstolos e não sei o que, e blá blá blá. E os oficiais chegaram e falaram assim, viu, os apóstolos não estão presos lá não, eu não sei onde eles estão. Como assim, não sabe onde eles estão? Eles fugiram? O que aconteceu? Onde será que eles estão? Não sei o que. E nessa, né, de discussão mas onde eles foram parar? E agora, o que vai ser feito? Onde eles estão? Uma pessoa chega lá, né, pra eles e fala assim, viu, o negócio é o seguinte, os presos que vocês estão procurando, eles não estão mesmo lá na prisão. Eles estão lá no templo. Estão lá no templo falando lá de Jesus. Estão falando lá que Jesus morreu, ressuscitou, que nós todos somos pecadores e que Jesus veio salvar todos nós e que nós podemos fazer. Nós temos que aceitar Jesus, porque senão nós não vamos morar no céu. Eles estão falando lá todas essas coisas aí. E vocês estão procurando eles na prisão, não sei por quê, porque eles não estão lá. Eles estão lá no templo falando de Jesus. Aí os oficiais ficaram muito bravos, muito bravos. Muito bravos. Eles saíram correndo e foram lá falar com os apóstolos, né, lá no templo. Será que isso vai dar ruim? Eu acho que vai. E eles foram meio cuidadosos, assim, sabe?
eles não foram chegando, sabe? Eles não foram chegando gritando e não foram pegando e agarrando os apóstolos, porque eles estavam com vontade de matar os apóstolos, essa era a verdade, né? Eles não podiam agir com uma violência com os apóstolos, porque os apóstolos estavam lá no meio do povo e o povo estava gostando de ouvir a história que os apóstolos estavam contando, o povo estava sendo salvo, o povo estava feliz de poder ouvir as histórias, de poder ver os apóstolos realizando milagres, né, através do poder que Deus dava para eles. Então, os líderes religiosos, eles tinham que chegar com muita calma para falar com os apóstolos. Eles não podiam chegar assim, já querendo, né, bater ou prender, né? Porque senão era capaz que o povo apedrejasse os líderes, né? Porque eles estavam querendo barrar o que os apóstolos estavam fazendo, né? Então eles chegaram, né, meio ali de mansinho e foram questionar os apóstolos. Chegaram lá, né, meio num grito assim: Ô Pedro, João, os seus apóstolos aí, o que vocês estão fazendo? Eu mandei vocês pararem, né? Eu já tinha falado para vocês pararem. Por que vocês continuam falando dessas suas doutrinas e contaminando todo o povo de Jerusalém? O que vocês estão fazendo ainda? Esses governantes, esses líderes religiosos, eles não queriam aceitar que eles precisavam de um Salvador, que eles precisavam de Jesus. Eles não queriam aceitar isso, de forma nenhuma. Muitas vezes, você, a gente não reconhece, né, que a gente é pecador, que a gente nasceu pecador, separado de Deus, né. Muitas vezes, algumas pessoas que nós conhecemos não reconhecem isso também. Como aqueles líderes, eles recusavam o sacrifício que Jesus fez para eles. Quando a gente não acredita que Jesus morreu para nos salvar, ou que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador para nos reconciliar novamente com Deus, nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus, né? Eu espero que você não faça isso, que você não rejeite o sacrifício que Jesus fez por você e que você fale desse sacrifício para todas as pessoas que você conhece e que essas pessoas também não rejeitem, né? Mas naquele momento, aqueles governantes, aqueles líderes religiosos, eles estavam rejeitando o sacrifício de Jesus. E isso não é legal. E Pedro e os apóstolos, sabendo que já estavam sendo perseguidos e iam continuar sendo perseguidos, o que será que eles responderam? Como será que eles reagiram? Será que eles ficaram quietos e não falaram nada? Será que eles não responderam o que os líderes religiosos estavam falando para eles? Como será que eles reagiram? Vamos ver. Pedro levantou simplesmente e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, nós obedecemos, olha ele apontando aqui, ó, a Deus. Primeiro, nós vamos obedecer a Deus, precisamos obedecer primeiro a Deus e depois os homens. E o que Deus tinha falado para eles? Deus tinha falado para eles que era para eles continuarem falando, né, do amor de Deus. Então Pedro estava querendo dizer: olha só, Deus mandou eu fazer, não vai ser você que vai me parar, né? Então primeiro eu preciso obedecer a Deus, o que Deus fala para mim, e depois o que os homens falam. E aí Pedro, nesse momento, foi muito usado por Deus para falar sobre o amor de Jesus ali, para aqueles governantes, para aqueles líderes, e explicar, né, sobre o sacrifício, que Jesus veio para morrer por cada um de nós, que nós nascemos pecadores, que fomos separados de Deus lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, e que sem o sacrifício do Cordeiro perfeito, né, que é Jesus, sem o derramamento do sangue, nós não podemos ser perdoados. Os nossos pecados não podem ser perdoados. Então Deus envia Jesus para que nossos pecados, todos os nossos pecados, né, o que a gente já cometeu, o que a gente vai cometer, o que a gente ainda não cometeu, Jesus vem perdoar esses pecados e vem garantir para nós
uma eternidade ao lado de Deus, né? O que nós perdemos lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, que era o relacionamento com Deus, estar perto de Deus, Jesus vem reconciliar, porque ele morre em nosso lugar. Éramos nós que tínhamos que morrer, né? Por causa do nosso pecado. E Jesus vem e ele morre por nós. Ele se torna o sacrifício perfeito de Deus para que nós pudéssemos ser salvos e morar no céu com Jesus e com Deus. Então, Pedro explica muito lindamente ali para aqueles líderes religiosos sobre o amor de Deus, né? E nós podemos ver nesse momento que Pedro e os apóstolos, eles poderiam ter desistido, mas mesmo ali, em confronto, sabendo que eles não eram bem-vindos, sabendo que os líderes não queriam que eles falassem, Pedro se levantou corajoso, porque Deus estava dando coragem para ele. Pedro se levantou cheio do poder de Deus para falar do amor dele. Pedro podia ter desistido, podia ter ido embora, podia ter falado assim, tá bom, então, você não quer ouvir sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, tudo bem. Ok, você não quer? Eu vou me retirar, beleza? Beleza, mas Pedro não fez isso. Pedro simplesmente virou e cheio do poder de Deus, começou a falar. Assim que Pedro terminou de falar, uma das autoridades, Gamaliel, se levantou e ele falou assim, olha só, pessoal, eu não tô entendendo por que vocês estão querendo encontrar um problema, né? Deixa eles falarem o que eles quiserem, proclamar o que eles quiserem, a doutrina que eles quiserem. Porque se isso realmente vier da procedência divina, né? Se isso realmente foi uma ordem que Deus deu, então não há o que vocês façam para que eles parem. Porque se a gente continuar perseguindo eles, não vai adiantar. Deus vai continuar ajudando eles, entendeu? Então não adianta vocês fazerem nada. Se isso for uma ordem humana, isso vai parar, isso vai acabar, não vai ter por que eles continuarem, porque não é algo que vai perdurar, porque se veio de homem, não vai continuar. Então assim, não adianta a gente ficar perseguindo eles por conta disso. Então Gamaliel falou isso e os oficiais concordaram, né? Os líderes religiosos concordaram e falaram, tá bom, tudo bem, a gente concorda com você, né? Então tá bom, deixa eles continuarem falando, mas ainda assim eles pegaram e açoitaram os apóstolos, né? Bateram nos apóstolos para eles estarem falando de Jesus e também quiseram continuar proibindo, né? Mas não conseguiram. Os apóstolos continuaram a falar mais e mais de Jesus, continuaram a falar mais e mais e mais e mais de Jesus. E quanto mais eles falavam, mais eles eram perseguidos também. Alguns apóstolos morreram, né? Foram mártires, que se chamam, né? Mártires, eles são aqueles que morrem pela fé, né? Morrem por causa da fé que carregam, né? E muitas almas foram salvas, mas as perseguições continuaram, né? E o que nós podemos aprender com tudo isso, né? O que essa lição nos diz hoje é que, assim, se você é uma pessoa que está sendo perseguida na sua escola, se tiram sarro de você, se passam de você porque você aceitou Jesus, porque você acredita em Jesus, se você é perseguido porque você fala de Jesus e você não para de falar de Jesus, se já tentaram até te bater, né? Seja fiel, persista em falar do Evangelho, persista em testemunhar com a sua vida para essas pessoas sobre o Evangelho, porque como os apóstolos fizeram, isso só vai trazer ganhos para nós na nossa vida espiritual, e quando nós chegarmos ao céu nós seremos muito recompensados por conta disso. Deus nos diz isso, que nós possamos entender que a gente tem que tratar com amor as pessoas que nos amaldiçoam, as pessoas que nos perseguem, né? Como o versículo lá de Romanos diz, que possamos abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar, que possamos ser instrumentos de amor de Deus na vida dessas pessoas, né? Então, permaneça firme, permaneça fiel. E eu quero te fazer um desafio, que você
Ore para que Deus possa mostrar através da sua vida o amor dele. Que você possa mostrar para essas pessoas maldosas que te perseguem algum ato de amor nessa semana que se inicia agora, que você possa mostrar para elas algo de Deus, né? Que você ore por sabedoria do Espírito Santo, que você ore para que o Espírito Santo esteja com você. E também, se você não é perseguido, se você não tem ninguém que te persegue nesse momento, pode ser que em algum momento da sua vida ocorra isso, que você também se prostre, se coloque diante de Deus para orar pelas pessoas que são perseguidas ao redor do mundo, porque existe muito isso em outros países, né, onde é proibido falar de Jesus, proibido falar do amor de Deus, e as pessoas são perseguidas por conta da sua fé. Então, que nós possamos orar também para essas pessoas que são perseguidas, se você não tem isso na sua vida, tá? Então, se coloque diante de Deus, peça para que Deus fortaleça essas pessoas, para que o amor de Deus continue sendo espalhado por todo mundo, tá? Porque Deus morreu por todos nós, né? Deus enviou seu Filho único para salvar a todos nós, né? Então eu peço que você abaixe sua cabeça neste momento, nós vamos orar e agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, né? Por esse ensinamento maravilhoso, e que Deus possa nos fortalecer, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada porque nós podemos ouvir sua palavra, Senhor. Muito obrigado porque no Brasil nós temos liberdade, Senhor, de expressão, e podemos falar do teu amor ainda, Pai. Por mais que sejamos perseguidos, por mais que passem de nós, por mais que tentem nos bater ou nos perseguir de alguma forma, que o Senhor nos fortaleça, Pai. O Senhor dê força para que permaneçamos fiéis, Senhor Jesus. Fiéis à tua palavra, fiéis ao teu amor, Pai. Que o Senhor nos fortaleça para que a nossa vida continue sendo um testemunho do teu amor, Senhor Jesus. Que o Senhor use a nossa boca, as nossas ações para falar do teu amor, Senhor, para essas pessoas que nos perseguem, Pai. E oramos também para aqueles que são perseguidos, Senhor Jesus, em todos os países do mundo, Pai. Que o Senhor fortaleça cada uma dessas pessoas, que elas permaneçam firmes e fortes, Senhor Jesus, porque serão muito recompensadas no céu, Pai. Porque sabemos que o Senhor já se recompensará e o Senhor nos recompensará, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer e estar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero desejar a vocês uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. Fiquem ligados aqui com a gente no nosso canal. Semana que vem nós teremos uma história muito legal. Então fiquem ligados, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Obrigado porque você assistiu o vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, comenta lá nas nossas redes sociais da igreja, tá bom? Lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá bom? Um beijão e até a próxima.